Você já ouviu falar em pelego? Ah, fulano de tal é pelego. Ó, é metido com o sindicato, mas é pelego. Você conhece esses conceitos? Você sabe quais as conquistas as mulheres tiveram na Constituição Getulista, a Constituição de 1934? Você sabe o que significa Anauê? Anauê, Anauê, Anauá. Não, nada disso. Anauê era uma espécie de Heil Hitler para os brasileiros do movimento integralista. Quer saber mais sobre isso? Então fica ligado. Eu sou o professor Peter Sana, estaremos juntos nessa. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês a nossa parceria com a Vôlei. Pra quem quiser, é só acessar Vôlei Stock. Vamos que vamos! Uou! Salve, amigos! Vamos falar sobre essa segunda parte do governo Getúlio Vargas, o chamado governo constitucional. Ele foi de 1934 até 1937. Isso porque, em 1937, Getúlio Vargas organizou um golpe e tomou o poder, orquestrando uma ditadura. Mas hoje nós vamos falar no caso específico dessa era constitucional. E, para isso, a gente vai usar alguns dos principais pontos abordados nessa nova Constituição. São eles: regime republicano e manutenção dos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Eleições diretas para executivo e legislativo. Voto feminino, sendo ele secreto. Uma outra conquista, essa conquista ligada às mulheres, ao mundo do trabalho feminino. Criação do Tribunal do Trabalho. Isso fez com que muitas pessoas, inclusive intelectuais, atribuíssem ao governo o caráter trabalhista, essa aproximação do trabalho. Embora isso tenha acontecido, a gente vai fazer algumas ressalvas durante o nosso vídeo. Também tivemos a legislação trabalhista, mais um ponto aí para lembrar a questão do trabalho. Nessa legislação ficou estipulado o salário mínimo. O salário mínimo, para quem não sabe a ideia de salário mínimo, é um valor mínimo a ser pago a um trabalhador. Significa que ninguém pode pagar menos que isso. 44 horas semanais de trabalho. 4 semanas no mês a gente vai ter esse salário mínimo. Outra coisa é o descanso semanal remunerado. Morri! Regulamentação do trabalho feminino e infantil. E esse que o professor adora, férias remuneradas. Olha o que a gente faz nas férias. É hoje o dia da alegria. Tô de férias, cozinhar. Essas leis trabalhistas de fato deram um poder muito significativo para o trabalhador, levantou a autoestima e colaborou nas leis trabalhistas que hoje ainda estão em luta. Muitas das leis trabalhistas estão em pauta no Senado, na Câmara, em busca de melhores resultados para o trabalhador. Lembra do peleguismo que eu falei? Bom, vamos lá definir essa situação. Getúlio Vargas se aproximou dos sindicatos. Essa aproximação com o sindicato fez com que, de alguma forma, o governo estivesse amparando esses movimentos, mas, por outro lado, também controlando esses movimentos. E aí, tendo essa manutenção nas mãos, Getúlio Vargas passou a ter o controle dessas manifestações, das greves. Isso tudo foi estratégico para manter seu governo no auge, colocando em locais estratégicos, políticos, pessoas ligadas ao governo, extinguindo qualquer tipo de conflito ideológico. Esse tipo de sindicalismo vinculado ao governo passou a ser chamado de peleguismo.
Por quê? O pelego serve de amortecedor para a sela do cavalo. É aquela situação que fica ali no meio amortecendo os impactos. Então, o pelego é esse, aquele cara que vem lá com as diretrizes do governo, trazer as propostas ou as concessões que deverão ser feitas aos trabalhadores. Pensem bem. Concessões. Beirando os anos 30, em 1929, acontece o craque da Bolsa de Nova York. Instala uma crise generalizada no mundo por conta da influência dos Estados Unidos no comércio mundial, na economia mundial. Com as incertezas do mundo liberal, na Europa eclodem movimentos de cunho fascista, e entre eles o nazismo, que vai ser o principal combatente do neoliberalismo. Por outro lado, também havia a eclosão do movimento socialista, advindo da Rússia, da Revolução Russa. A importância da União Soviética, nesse contexto alternativo ao liberalismo, trouxe uma nova vida à Europa. E aí você tinha, de um lado, o nazismo, do outro lado, o liberalismo e do outro lado, o socialismo. Embora a gente esteja emaranhando entre processos políticos e econômicos, vocês vão entender. Com a crise de 29 instaurada, as dificuldades aumentaram para o mundo liberal. Alternativas eram cogitadas no Brasil, e uma delas era o fascismo. Mas, professor, como é que surgiu o fascismo aqui no Brasil? O Brasil não tem maioria branca? Talvez o racismo não fosse a questão principal aqui no Brasil, mas sim a centralização, o militarismo. A questão era pensar no combate ao liberalismo, pensar em um regime diferente ao liberal, que a princípio dava sinais de desgaste. Sendo assim, surge a Ação Integralista Brasileira, o AIB, liderada pelo jornalista Plínio Salgado. Talvez você já até tenha ouvido falar sobre esse nome, Plínio Salgado. Era um mentor intelectual e um dos principais líderes desse movimento. Esse movimento tinha um cunho de extrema direita, de caráter fascista, muito ligado às doutrinas que a gente pensa da diretriz do nazismo alemão e do fascismo de Mussolini. E aqui no Brasil, a Ação Integralista Brasileira tinha como principais características a perseguição à esquerda comunista, combate ao liberalismo, centralização do poder, apoio à militarização e o seu slogan Anauê. Anauê, Anauê, Anauá. Tinha uma inspiração indígena, significava você é meu irmão. Era uma maneira de tentar tornar as pessoas integradas ao corporativismo, muito característico do movimento integralista. E seguindo a tradição fascista, um grupo paramilitar, uma milícia formada chamada Camisas Verdes. Era uma espécie de peito de aço dessa ideologia. Aqueles que combateriam se caso ela fosse questionada. E eles não querem ser questionados. Tanto que usavam muita violência contra seus adversários. Essa é uma característica desses movimentos fascistas. Mas será que eles conseguiam isso tudo sozinhos? Não. Eles eram amparados por uma parte da sociedade brasileira. A burguesia, o alto clero, o pessoal da cúpula militar e de segmentos das camadas médias urbanas. Essa era a galera que apoiava o movimento integralista. Por outro lado, na luta inversa ao integralismo brasileiro, havia a luta dos trabalhadores também, de uma forma diferente de organização. Os principais problemas sociais que permeavam a sociedade brasileira ficavam em latência quando essas disparidades econômicas aconteciam, principalmente pensando após a crise de 29, como tudo se organizou após isso. Como era necessária uma nova alternativa que fosse diferente ao dos liberais e ao dos fascistas, surgiu uma nova frente de comando inspirada na União Soviética, na Revolução Socialista de 17. E esse grupo se autoproclamava defensores desses direitos dos trabalhadores. A partir de 1922, esses ecos do socialismo já vinham para o Brasil. Então, o Partido Comunista foi criado aqui no Brasil. Mas foi a partir de 35 que, com a intentona comunista, ou seja, a partida de um grupo de comunistas tentando pelo Brasil inteiro angariar alguns novos adeptos a essas ideologias, foram em busca dessa tal revolução. Estava criada a Aliança Nacional Libertadora. A ANL, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, organizou os socialistas, os comunistas, tenentes radicais e os sindicalistas juntos nessa luta pelo trabalhador. E as propostas dessa Aliança Nacional Libertadora eram
suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras no Brasil e a realização da tão sonhada reforma agrária. Mas essa galera não teve muito tempo de felicidade não. Essas buscas por essa tal revolução não foram muito adiante. Getúlio Vargas, a partir do momento que ele descobriu e coordenou o ataque, ele destruiu sem nenhum tipo de resistência significativa. Mas aí estava um pretexto, e a gente já vai falar sobre isso. Foram presos Luiz Carlos Prestes e sua camarada Olga. Como Getúlio Vargas queria estender a sua estadia no governo, ele tratou de orquestrar um plano para fazer um golpe. E esse golpe foi aproveitado a partir dessa ideia do comunismo. que os comunistas tomariam o mundo. E no auge de sua sagacidade maléfica, Getúlio Vargas, junto com seu grupo, aqueles que o apoiavam, organizou um plano, o chamado Plano Corren, que foi atribuído aos comunistas. Esse plano foi criado por Getúlio Vargas juntamente com o movimento integralista. E a ideia desse plano era atribuir aos comunistas a autoria, dizer que eles queriam tomar o Brasil através de um golpe e aí dar um golpe. Foi o que aconteceu. Getúlio Vargas deu um golpe e instaurou a ditadura no Brasil. Galera, terminamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem sempre de primeira mão. Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço.